Cumprimento a todos neste momento com a santa e gloriosa paz do Senhor. Você que está com a sua Bíblia, abra a sua Bíblia neste momento. No livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo 9 e o versículo de número 4, que nos diz: E caindo em terra, ouvi uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Após a morte do Senhor Jesus Cristo, uma grande perseguição levantou-se contra a igreja. O propósito principal desta perseguição era deter a marcha da igreja, a expansão do evangelho. E para isso, Satanás utilizou-se do maior personagem, um homem de influência, um homem de autoridade, um homem respeitado e temido por todos, um homem por nome de Saulo, Saulo de Tarso. Tarso porque era a sua cidade de origem. Com a perseguição, vieram pelo menos também duas contribuições para a igreja. É isto mesmo, duas contribuições para a igreja. A primeira delas foi o fervor espiritual, que acendeu-se ainda mais. E a segunda delas foi a expansão do evangelho. Escuta, toda luta, todo problema, toda dificuldade, toda barreira que se levanta sobre a minha vida e sobre a tua vida, quando Deus permite que tu entres em alguma situação difícil, sempre você irá sair bem melhor dela. Tu vais sair melhor desta situação. Tu vais sair com mais experiência, mais intimidade com Deus. Saulo era um homem temido. Pelo menos no capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 3, nós podemos ter ideia das atrocidades que eram cometidas por este homem. Ele consentiu, ele permitiu a morte de Estevão, um homem cheio da graça, um homem cheio do poder de Deus, um homem cheio da unção, cheio do Espírito Santo. Mas Saulo consentiu na morte de Estevão. E além disso, o versículo de número 3 nos diz que Saulo assolava a igreja. Ele arrastava os cristãos de dentro das suas casas e os humilhava em praça pública. Ele espancava os servos de Deus, os cristãos da igreja primitiva. Ele não tinha misericórdia de ninguém. Só que Saulo não sabia com quem estava mexendo. Saulo não tem ideia de com quem está mexendo. Tem providência da parte de Deus sobre a vida de Saulo. E você sabe quem é o Saulo que tem se levantado contra a tua vida. Saulo achou pouco. Ele foi na última instância que existia em sua época, no Sinédrio, porque tinha autoridade, tinha acesso direto ao Sinédrio. Ele foi ao Sinédrio com um objetivo, com um propósito de pedir uma autorização para acabar por definitivo com aquilo que ele chamava de seita, com o cristianismo. Só que tudo tem limite. Tudo tem limite. Jesus está colocando um limite na vida de Saulo. Receba esta palavra. Jesus está colocando um limite na vida do Saulo que tem se levantado sobre a tua vida, na vida do Saulo que está no teu caminho. Jesus está colocando um limite. Ele pegou aquela autorização e nos diz o texto sagrado, a partir do capítulo 9, do versículo 1, que ele foi no caminho de Damasco. Mas no caminho de Damasco, o Senhor Jesus Cristo marcou um encontro na vida de Saulo. Jesus tem marcado um encontro na vida do Saulo. Jesus está marcando um encontro na vida do Saulo. Ninguém poderia deter aquele homem, porque ele tinha poder,
Só que ele não era o Todo-Poderoso. Quem é o Todo-Poderoso é o meu Jesus, é o teu Jesus. Ele tem poder no céu, ele tem poder no universo, ele tem poder na terra, ele tem poder sobre a natureza, ele tem poder sobre os animais, ele tem poder, tem autoridade sobre a minha vida, ele tem poder sobre o inferno, sobre Satanás, sobre os demônios. Ele é o Todo-Poderoso. E Saulo precisava conhecer o Todo-Poderoso. Saulo pensava que era, Saulo pensava que tinha, Saulo pensava que podia, Saulo pensava que podia fazer o que quisesse, mas Jesus já tinha marcado um encontro na vida deste homem para mostrar para ele que quem pode, que quem faz, que quem é, que quem tem é o Senhor Jesus Cristo. No caminho de Damasco, nos diz o texto sagrado que Saulo, ele foi cercado por um resplendor que veio do céu. Deus vai cercar alguém com a sua glória. Saulo foi cercado, e a partir do momento que ele foi cercado, automaticamente ele ficou imobilizado. Escuta, Deus vai imobilizar alguém. Primeiro, Saulo vai ser cercado pela glória de Deus. Depois, Saulo vai ser imobilizado. Saulo foi imobilizado, automaticamente imobilizado, e ficou cego. Ele foi tocado na sua carne. Deus vai tocar na vida de alguém, e com o toque, alguém será imobilizado. Saulo, depois que foi imobilizado por conta daquela cegueira, nos diz o texto sagrado que ele caiu por terra. Quanto maior for a altura, quanto maior for a soberba, maior será a humilhação, maior será a queda. Ele caiu por terra, e quando ele caiu por terra, já caiu convertido, transformado. Porque Jesus, quando dirigiu a sua palavra para ele, perguntando a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse: quem és, Senhor? E Jesus naquela hora disse para ele: eu sou Jesus, a quem tu persegues. A partir daquele momento, a sua vida foi transformada. Eu quero te dizer que, para tua surpresa, Saulo será transformado. Ele vai ser cercado pela glória do céu, ele vai ser imobilizado pelo poder do alto, ele vai ser tocado na sua carne, porque ele precisa de ter essa experiência pessoal com o Senhor Jesus Cristo, e ele vai ser transformado para a tua surpresa. A igreja primitiva estava orando para o Senhor Jesus Cristo tomar uma providência na vida de Saulo, e o que a igreja queria era ver Saulo morto. Era este o propósito, era isto que os cristãos daquela época esperavam, pelas atrocidades que eram cometidas por este homem. Mas os cristãos não esperavam ver Saulo transformado pelo poder do Evangelho. No outro culto, lá estava Saulo, dando glória a Deus e aleluia. Os cristãos não acreditaram naquilo que viram, não aceitaram a pessoa de Saulo no núcleo da igreja, como membro da igreja, no rol da igreja, porque foi muito grande o que Jesus fez na vida deste homem, e vai ser muito grande o que Jesus vai fazer na vida de Saulo. Saulo, o maior perseguidor da igreja, o maior opositor da obra do Senhor Jesus Cristo, se tornou o maior aliado, o maior pregador do Evangelho. Saulo, que era o principal instrumento de Satanás naquela época, depois da sua transformação, ele se tornou o maior instrumento do Senhor Jesus Cristo. Jesus, escuta, vai cercar alguém com a sua glória. Jesus vai imobilizar a Saulo. Saulo vai ser
tocado na sua carne como experiência, e Jesus vai transformar a vida de Saulo, porque tudo está no controle dele e tudo tem um limite. Jesus está colocando um limite na intenção de Saulo, que é má contra a tua vida, mas Jesus chegou primeiro para intervir na intenção de Saulo, que é te destruir, acabar com a tua vida, arruinar a tua vida. Jesus chegou primeiro neste momento para intervir, para colocar um ponto final. Receba esta palavra. E para você que ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal. Acione o sininho, para que sempre ao lançarmos um novo vídeo, você possa ser notificado pelo YouTube. E deixe o seu like, o seu joinha, que é muito importante para uma maior visualização. E não esqueça, Jesus já está marcando um encontro na vida de Saulo. A intenção dele vai ser neutralizada pelo poder do Evangelho. Amém.